No dia de hoje eu quero deixar para você uma meditação. Eu quero falar para você sobre o seu corpo, sobre a sua alma. Quero falar também sobre o seu cérebro, sobre as suas células. Queridos, o nosso corpo fala, e ele fala aquilo que a nossa alma não consegue expressar em palavras. Às vezes a gente pensa que ficou tudo bem, tudo resolvido, nós perdoamos, superamos, mas o corpo sabe que não é verdade. E quando a alma não é ouvida, o corpo grita. E um dos gritos mais dolorosos do corpo é o câncer. O câncer é quando uma célula nossa, ela se rebela. E ela se rebela e ela diz: eu não quero mais obedecer. Eu vou fazer agora tudo do meu jeito. Ela para de trabalhar em harmonia e começa a crescer descontroladamente. E sabe o que é interessante? A célula faz o que muitos de nós queríamos fazer e não temos coragem. Ela diz: eu tô cansada de engolir dor. Eu tô cansada de calar, de fingir que tá tudo bem. O corpo é simbólico. O que não é resolvido emocionalmente, o corpo tenta resolver biologicamente. A neurociência mostra que emoções como medo, raiva, ressentimento, culpa, tristeza, essas tristeza prolongada, isso mudam a química do nosso corpo. Quando a gente vive com medo, o cérebro aciona a amígdala cerebral, que é uma estrutura que ativa o modo sobrevivência. O corpo começa então a produzir cortisol, adrenalina, hormônio do estresse. E sabe o que eles fazem em excesso? Eles enfraquecem o sistema imunológico, inflamam o nosso corpo, mudam o DNA das células e desligam o sistema de regeneração. Nós temos uma célula que chamamos de NK. São as células de defesa mais poderosas do nosso sistema imunológico. Elas têm a função muito específica e muito linda de identificar e destruir células doentes, como as cancerígenas ou as infectadas por vírus que combatem o câncer. Essa célula, quando nós estamos com muita raiva, rancor, tristeza, mágoa, ela fica distraída, ela fica fraca, cansada. E aí as células ruins aproveitam para se multiplicar. Ou seja, quando a alma vive em guerra, o corpo perde a capacidade de se proteger. Tem um versículo que diz em Jó, capítulo 3, verso 25, aquilo que eu mais temia me sobreveio. E às vezes as pessoas pensam que isso é castigo. Não é, é neurociência espiritual. Aquilo que você teme, aquilo que você tem medo, é aquilo que vai acontecer com você. O cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. Se você vive pensando no pior, então o cérebro entende que o perigo realmente é real. E ele desliga o sistema imunológico para te preparar para fugir, não para te curar. O medo cria uma química no nosso corpo que atrai o que a gente mais teme. Porque tudo no nosso corpo começa com um pensamento. O câncer arma e ele ama um corpo inflamado e um corpo sem oxigênio. E é isso que o estresse faz. Ele acidifica o sangue, aumenta a glicose e diminui a oxigenação das células. É como se o corpo virasse um terreno fértil para que a doença florescesse. Mas quando você vive em paz, o corpo entra em modo de cura. O cérebro ele começa a liberar serotonina, dopamina, ocitocina, que são os hormônios da alegria, do amor, da fé, da esperança, da paz. E essas substâncias literalmente bloqueiam o avanço de células cancerígenas. A fé não é só algo espiritual, ela é biológica também. Quando você ora com fé, quando perdoa, quando se enche de propósito, o corpo muda de química, o cérebro entende, estamos seguros. E aí ele começa a liberar endorfina, ocitocina, que é o mesmo hormônio que o corpo libera quando uma mãe abraça um filho. Isso reativa o sistema imunológico e coloca o corpo em modo de regeneração. Por isso Jesus disse: deixo-vos a paz e a minha paz vos dou. Ele sabia que a paz é a cura. A paz não é só emocional, ela é neuroquímica, ela é celular, ela é espiritual. Quem não tem essa paz não tem como dizer que tem o Espírito Santo. Porque
Quem tem o Espírito Santo tem essa paz. E quem tem essa paz não consegue ter raiva, rancor, ódio, amargura. Vamos lá. Vamos fazer aqui algo lúdico. Eu quero que você imagine o seu corpo como uma cidade. E cada célula é uma casinha. Quando há amor, fé, alegria, os moradores cuidam das casas, varrem as calçadas, plantam flores. Mas quando essa cidade vive em guerra, com medo, raiva, rancor, então o lixo se acumula, o ar fica pesado e os bandidos começam a dominar os bairros. Os bandidos são as células doentes. Só quando a cidade volta à paz é que os bandidos, eles são destruídos. O que tem tirado a tua paz? O que você tem perdido o controle? Porque você ainda não liberou o perdão? Porque você ainda não esqueceu? Porque isso ainda está dentro de você? Nós temos um método chamado método ser. Sentir, entender e ressignificar. É um método profundo de cura emocional. Preste atenção. Você precisa sentir, dar nome para a sua dor. Permitir sentir realmente. Depois você precisa entender o porquê que essa dor ainda está dentro de você. Depois que você entender por que ela está dentro de você, então você vai poder ressignificar. Você vai poder ressignificar o seu emocional. O único que tem poder para dar saúde, manter saúde, além de Deus, é você. É você próprio. Se você vive uma vida de paz, a ciência provou que quando nós dobramos o nosso joelho e oramos e meditamos, o nosso córtex pré-frontal, que é responsável pela alegria, pela paz, pela harmonia, pela tomada de decisão, pela tranquilidade, ele aciona, ele fica hiperativado. A ciência provou isso. Ei, então vamos liberar o amor, liberar o perdão. Vamos nos liberar de toda mágoa, de toda dor. Vamos nos liberar. Eu quero que você medite nesta palavra hoje. Porque o tema é o emocional e a ciência. Câncer é uma doença emocional. Se é emocional, então você tem o controle sobre a sua emoção. Então você tem controle sobre o câncer. Eu tive câncer 3 vezes. E eu posso dizer para você, eu decido se as células cancerígenas dentro de mim vai sobreviver ou não. Você tem a escolha. A escolha está nas suas mãos. O nosso canal vai passar por uma mudança. Vai ter coisas diferentes. Fica ligadinho. E eu peço a você, se for relevante esse conhecimento que eu passei, então passe adiante, deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com alguém para que o YouTube entenda que ele é relevante. Nós vamos trazer aqui palavras de cura, de transformação, de libertação, de sabedoria. Então fique atento. Fique atento ao nosso canal. E se inscreva nele. Indique para pessoas. Seja uma ferramenta de Deus na vida de outras pessoas. Deixe com que o Senhor, ele venha revelar o poder dele em você através da palavra. E não se esqueça, é você que tem que controlar o seu emocional. E controlando o seu emocional, você controla as doenças, principalmente o câncer. Hoje eu tenho controle sobre isso. Eu escolho não ter câncer, mesmo que eu tenha células cancerígenas. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.